Bom dia a todos. Bom dia. Que a luz do céu possa Bom entrar dia a todos. em nossas vidas. Bom dia, irmão Paulo. Bom dia. Graça e paz, meu. Amém. Graça e paz também. Amém. Vamos orar? Eu farei a primeira oração, o senhor faz a segunda e dá continuidade à mensagem, ok? Sim, estou certo. Oremos. Santíssimo e amorável Pai, que habita nas alturas dos céus, mas também habita nos nossos corações. A Ti rendemos toda a honra, toda a glória, todo o nosso louvor. Sabemos que o Senhor é o autor e consumador de todas as coisas. Por isso nós estamos aqui nesta madrugada, buscando de Ti todo o poder para prosseguir na nossa caminhada cristã. Senhor Deus, suplicamos humildemente e encarecidamente que o Espírito Santo seja derramado sobre as nossas vidas. Que seja derramado sobre a vida do irmão Paulo, que trará a mensagem nesta manhã para nós. Que ele possa falar imbuído pelo Espírito Santo do Senhor. Que a mensagem que ele trará para nós possa achar guarida em nossos corações, que venha em conta as nossas necessidades. Abençoe, Senhor Deus, cada membro aqui da nossa sala. Que eles possam sentir o toque do Espírito Santo neste momento. Extensivo aos nossos familiares também. Também extensivo àqueles que irão ouvir depois ou assistir depois no YouTube. Ser conosco, Pai, tu sabes as nossas reais necessidades. Por favor, Senhor Deus, sabemos que tu nos ama mais do que tudo, mas que possamos também aprender a amá-lo, respeitá-lo, honrá-lo e obedecer. Possamos obedecer o que o Senhor nos pede. Dá-nos a tua paz, derrama o teu amor sobre nós. Tu sabes que estamos passando por problemas neste país, o mundo inteiro está em convulsão, o inimigo está cada vez mais irado, mas que possamos ter a paz de Cristo mesmo nas tempestades. Sabemos que nós já sabemos o final da história deste mundo, mas que possamos obedecer o que o Senhor nos pede. O Senhor nos pede para perseverar até o fim, para sermos salvos. Então, ajuda-nos a perseverar no caminho estreito. É o único caminho que vai nos levar à Canaã celestial, é esse caminho estreito. Que possamos nos apegar à oração, ao jejum, ao estudo da tua palavra e suplicar que sua aumente a nossa fé, aumente o nosso amor. Deus esteja conosco, Senhor. Dá-nos a tua paz. Mais uma vez, que o Espírito Santo seja o convidado especial nesta hora e em todos os momentos das nossas vidas. Te agradecemos porque sabemos que o Senhor já nos ouviu e sempre nos ouve. E no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Ó Santo Espírito, suplicamos a tua presença entre nós para nos dar discernimento, percepção e acolhimento dos estudos que vimos fazendo por diversas vezes, para que nós possamos aprender e conhecer mais a fundo os desafios de cada um de nós, em todos os níveis da existência humana. Nós temos essa esperança de sermos iluminados por teu amor, para que a operação da salvação se faça no cotidiano da nossa vida. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, irmão Paulo. A boca é sua, mas a palavra é do Senhor. Que Deus te use. Amém? Amém. Então, vamos lá buscar esse tema do dia de hoje. Esse tema do dia de hoje, deixa-me botar em amplitude, é sobre o Eneagrama. Nós estudamos anteriormente uma perspectiva simples de entender um pouco o que é o caráter. E demos nomes para diversas estruturas de caráter em função das fases em que isto foi vivido pelas crianças
num intervalo de 7 anos. Esse assunto é um assunto pouco conhecido e também, surpreendentemente, mesmo os psicólogos não recebem muita essa informação em função de duas coisas que eu citei ligeiramente, mas que vou recitar novamente. A universidade, ela está presa diante de duas dimensões de entendimento da questão humana. Uma é o grupo de psicólogos que são da escola do pensamento de Skinner, que provém de um cientista russo que considerou que os seres humanos não têm liberdade alguma, da mesma forma a semelhança que ele conseguiu programar animais. Por outro lado, há um grupo de psicólogos que creem que nós temos liberdade cognitiva, social e temos as perturbações cognitivas e sociais e, portanto, corporais. Muito bem. Nesse caso, a percepção que eu tenho observado junto com meus colegas sobre o que é o caráter, eles percebem os problemas, mas às vezes não conseguem nem situá-los precisamente. Muito bem. A análise do caráter é um dom que Deus passou para que nós compreendamos realmente o tamanho dos nossos problemas. Mas o caráter é a base de nossos problemas. Ele se apresenta na experiência humana de cada um, conforme foi a sua criação nas diversas fases da infância. A pessoa vai sendo afetada de um modo ou de outro, ou não vai sendo afetada. Uma pessoa que não seja afetada na sua infância, houve um estudo que nem se chamou psicologia nem nada, chamou-se psicologia do ser, ou seja, aquelas pessoas que são raras, tiveram uma infância, vamos dizer assim, perfeita. E aí é uma psicologia do ser. E as características dessas pessoas são distintas, nessas poucas pessoas, da maioria da humanidade. Bom, o caráter, como ele é vivido, ele precisa se adaptar socialmente. E as crianças começam a fazer ensaios. Esses ensaios são ensaios que são feitos em relação à mãe e ao pai. Vou dar um pequeno exemplo só. Uma criança pode desenvolver uma estratégia de sedução tão pequenininha e ela começa a ter uma estratégia de sedução e ela testa a estratégia para ver se ela funciona. Então, nós tivemos a oportunidade de ter um psicólogo muito estudioso, muito atencioso. Quando ele tomou conhecimento desse estudo sobre o que é a adaptação do caráter à sociedade, ficou claro que essa adaptação envolve diretamente o pecado. Então, eu vou chamar a atenção uma coisa muito importante. Os 10 mandamentos, eles são vistos no bloco do social humano. Não matarás. Então, essa assertiva, esse comando, ele é amplo, indistinto, para todos. O que nós vamos ver, embora todo ser humano esteja enquadrado nesse tema que nós vamos ver, mas isso é mais pessoal. Ou seja, cada um vai viver um dos tipos. E não há pessoa que escape, com as raras exceções que eu falei. Então, entre os que estão ouvindo, todos aqui vão ser concernidos. O que eu tenho dificuldade, pela
pela questão de apresentação à distância, é que todos possam perceber em si. Mas, de qualquer maneira, como isso virá estar na mão oportunamente, todos poderão se perguntar e, quem sabe, desejar um estudo mais aprofundado. É muito difícil fazer isso à distância, porque eu perco técnicas importantes de poder ajudar as pessoas a compreenderem na sua vida. Mas podem ter certeza que, com oração, isso poderá ser um trabalho junto ao Espírito Santo, trazer luz para o meu problema. Então, eu estou me dirigindo a cada um. Obviamente, eu me dirigi antes da minha pessoa, já tem alguns anos. Uma outra coisa que é importante saber é o seguinte: todo mundo tem dificuldade de admitir os seus pecados. Até porque, curiosamente, nós os praticamos junto com virtudes. E a virtude, estando junto de uma prática, a gente diz assim, não, a gente tem razão. Ora, a gente vai encontrar diversas razões para os nossos comportamentos, por nossas falas, pelo nosso comportamento no casamento, na infância, na vida juvenil, com as outras pessoas, com os jovens e assim por diante. Como nós sabemos que Deus é amor, portanto, a gente deve lembrar que Deus nos criou para amar. Isso tem que ficar bem claro. O centro do ser humano é o amor, porque Deus é amor. Como Deus nos fez para sermos semelhantes a Deus, então amar é a solução. E dentro do Enneagrama não existe a palavra amar, porque nós estamos trabalhando das paixões. Por isso é chamado paixões. Por quê? Paixão é um distúrbio da amorosidade. A amorosidade inata, que o bebê ele é totalmente sensível para desenvolver essa amorosidade, mas que, infelizmente, os pais, as mães, primeiramente, não são 100% cuidadosas, não porque elas não queiram, é porque elas sofrem essas questões e, às vezes, não percebem. E outra coisa, tem pobreza, tem falta, mãe de muitas crianças, é uma dificuldade para que a amorosidade inata na criança, o potencial, ele possa se desenvolver com plenitude. Por isso, isto que nós estamos tratando hoje é um grande desafio pessoal, já que a paixão, ela é um desafio pessoal de cada um no meio social. O caráter, ele fica mais profundo e as pessoas tendem a esconder os seus caracteres e o seu caráter e a linguagem do seu caráter. Dito isso, então, eu espero que as pessoas compreendam que nós estamos num nível mais pessoal, sociabilizado. Ou seja, isso vai aparecer dentro da vida na igreja. Vai. Por mais que as pessoas queiram ser bons cristãos, não tem escapatória. Eu quero dizer que não tem escapatória se não tomar consciência disso. E se tomar consciência disso e achar que tem razão, não tem escapatória. Nós precisamos vir a compreender os nossos distúrbios do amor. E isso está claro, porque em Coríntios, eu vou repetir isso, ainda que eu falasse em línguas as dos homens e dos anjos, se eu não tiver o amor, seria como um sino ruidoso ou como um símbolo estridente. Ainda que eu distribuísse todos os meus bens aos famintos, ainda que eu entregasse meu corpo às chamas, se não tivesse o amor,
nada disso adiantaria. O amor é paciente. O amor é prestativo. Não é invejoso, olha aí. Não se ostenta. Não se enche de orgulho, olha aí. Nada faz de inconveniente. Não procura o seu próprio interesse. Não se irrita. Não guarda rancor. Olha quantos nomes ligados ao pecado. Interessante. E esses nomes ligados ao pecado é o que aparece no Eneagrama. Não é invejoso, mas pode ser invejoso. Se for o amor, não é invejoso. Se for o amor, é paciente. Se for o amor, é prestativo. Não se enche de orgulho. Nada faz de inconveniente. Não procura seu próprio interesse. Não se irrita, não guarda rancor. Pensem bem. Aqui estão citados diversos tipos de pecado. Portanto, esses são citações individuais. Não são as citações dentro do decálogo, elas têm uma dimensão coletiva. Aqui nós estamos tratando, indicando uma dimensão individual, para que o coletivo possa se realizar plenamente. Portanto, eu não sei em que medida cada um aqui vive essa recomendação do amor ou tem essa dificuldade. O que eu posso pedir a cada um é o seguinte: abra teu coração e teu entendimento para perceber no que é cada um falha. Enquanto nós não percebermos isso, e nós não acertarmos e entendermos que a gente tem falhado na vida, a gente não escapa. Não tem meio de escapar. Então, vamos em frente agora entender melhor essa coisa. Olha, o amor não se alegra com a injustiça. Quer dizer, o amor, ele vive e se regozija com a verdade. Porque verdade e injustiça, eles não vão bem juntos. Justiça e verdade vai bem, vai muito bem. Mas justiça não é juízo. Entendam? Nós não somos chamados, na nossa vida social, a ficar emitindo juízos, julgando os outros. Nós aqui temos uma clareza que nós somos chamados a amar. Não quer dizer que o outro vai nos amar. Não. Nós não podemos ter essa convicção a todo tempo que nós vamos ser amados, que não vamos ser invejados. E ainda aqui, nós não estamos discutindo quais são as consequências da inveja, porque tem consequências, e muito graves. O orgulho, existe um orgulho natural. Esse orgulho natural, ele é saudável. Mas existe um orgulho que é neurótico. Então, esse não é saudável. E esse atua sobre as outras pessoas. Então, isso que nós estamos vendo é uma confissão, em 1 Coríntios 13, em que isso, de fato, é um problema humano e de cada pessoa. E é isso que nós estamos interessados. Tudo desculpa. Essa coisinha aqui embaixo, ela me tira a leitura. Mas não tem problema, tudo desculpa. Ou seja, como se a gente aprende a amar, se a gente pratica o melhor o amor, a gente olha para o outro com compaixão. Então, tudo desculpa. Desculpar não é tolerar coisas que passam do limite. É compreender que o outro está preso numa situação em que não consegue sair. Então, quem ama abre para o outro uma porta de esperança. Então, no fundo, é isso que nos está sendo dito aqui, e que nós devemos ser gratos por podermos ter
essa educação nesse texto tão maravilhoso. Vamos prosseguir. Aqui está o Enneagrama. Enea, em grego, quer dizer 9. E por que é um diagrama? Então, portanto, por conseguinte, um Enneagrama. Porque em cada ponto desse que nós vemos, o ponto que as retas partem num círculo, o círculo significa... O que significa esse círculo? Estamos fechados e bloqueados. Sim, eu estou dentro de um círculo. E aqui dentro desse círculo tem uma série de setas que mostram que tem os movimentos entre os diversos pontos. Não está ainda aparecendo. Eu estou trazendo aos poucos a imagem, para que pela imagem fique na cabeça das pessoas. Primeiro, nós estamos num círculo. Este círculo não está aberto. E nós estamos nos movendo dentro dele. Essa é a ideia. Esse círculo é chamado círculo concêntrico, uma mandala, tem diversos nomes que são consagrados. Pouco importa. Eu comecei usando um círculo que é concêntrico. Muito bem. Ele é indicador de um processo central na experiência humana. Então, eu já citei. O processo central na experiência humana é a expressão de receber o bom amor e vir ser um amoroso, uma amorosa. Pronto. A gente sabe isso. E, ao mesmo tempo, isso tem a ver com o vir a ser da criança que vai se transformar no adulto. Quer dizer, uma criança virá progressivamente a ser, por exemplo, um ser mais amoroso. Sim, é a nossa esperança, mas não é a realidade o tempo todo. Então, o que sucede com o homem que venha a ser? Ele é inscrito em uma dessas extremidades. Então, essas extremidades que nós estamos vendo pontudas, que estão ligadas à circunferência de círculo. Muito bem. Sempre há um sistema que é central em cada pessoa. Então, eu posso dizer, por exemplo, é raro um ser humano não ter erros na sua infância. Depois nós podemos entender a amplitude e a vastidão desses erros. Por enquanto, a gente está admitindo erro. Que essa criança, que vai se transformar em um ser adulto, ela é a pessoa central, que está em cogitação aqui. Portanto, é cada um de nós. Eu estou dirigindo a palavra a cada um de nós. E eu tenho que ficar sempre atento à minha expressão, porque eu estou nesse círculo também. Desejo sair para uma outra forma, mas, por enquanto, estamos assim. Então, isso significa o seguinte: se é um número de 9, isso quer dizer que as pessoas todas de uma grande sociedade vão se dividir em 9 grupos característicos. Essa é a realidade. Nós vamos ver progressivamente. E são correlatos, quer dizer, um tem alguma correlação com o outro, mas não são iguais. Porque cada um vai dar ênfase a uma solução psicossocial, que é passional. Porque sempre o amor estará em desafio. Ou seja, eu sempre vou me sentir amado ou desamado, respeitado, desrespeitado, invejado, não invejado. Ou seja, aí vão surgir processos. Vai sim, vai mesmo. Esse primeiro indicador de um processo passional, como uma resposta adotada pela criança, pelo jovem, porque aos 14 anos isso está tudo fechado, já está tudo determinado. É uma situação em que cada um vai, por exemplo, passar pela crise da juventude, que é muito comum, né? O jovem é muito difícil e desrespeita e protesta. É característico. O jovem está tentando se transformar nesse ele mesmo, ela mesma, e sente, sem entender, todos os obstáculos
que vieram da infância. Então, o comportamento do jovem, muitas vezes submisso, como um preço que ele paga no enegrama, ou revoltado, como outro tipo de preço que ele paga, vai se reformar, vai se apresentar à juventude. Eu até tenho a tal da adolescência, eu sempre ouvi os meus amigos falar aborrecência em relação aos seus jovens. É uma dor de cabeça para o pai, para mim, porque ele está justamente transitando nisso sem saber fazer o quê? O que eu vou fazer da minha vida? E isso está se tornando, dentro da nossa sociedade, com tudo que está acontecendo, problemas seríssimos para a juventude. Bom, o primeiro tipo, olha lá o número 1. O primeiro tipo, ele é chamado a virtude irada. Isto quer dizer que existem pessoas iradas que praticam junto à sua ira com algumas virtudes. Ué, como é que pode ser isso? A ira, existe uma ira de indignação, que é aquela ira que chama a atenção para um erro. Mas isso é uma indignação. Quando a gente está falando irado aqui, a pessoa é irada mesmo. A ira, ela se situa biologicamente no coração. E uma pessoa que tem essa característica, ela tem que ter dois cuidados, porque essa pessoa tem receio da sua própria ira. Para ela lidar com a sua própria ira, que pode ser muito violenta, ela pode ser muito agressiva moralmente, ela traz virtudes. E ela vai transformar essa sua situação em querer coordenar as pessoas. Sim, ela vai querer coordenar as pessoas para evitar que ocorram problemas que ela se sinta ameaçada. Então, nesse caso, ela traz uma virtude, por exemplo, que ela tenha liderança, que é uma boa virtude. Vamos liderar, vamos fazer as coisas com bom fundamento, vamos dizer às pessoas o que elas têm que fazer de melhor. Portanto, esse problema que a gente começa com esse primeiro pecado, que é a ira, ele vem cercado de virtudes. E é muito interessante. Para quem entende que é isso, já viu, fica admirado com os processos que essa pessoa tem consigo mesma, porque ela se segura, ela se apoia na virtude para não arriscar, jogar ele em cima do outro. Então, é uma pessoa que quer consertar o mundo, aí ela começa a ter outros traços. Por exemplo, uma certa arrogância, uma certa preponderância. E começa a haver uma cadeia de situações que se confundem entre a virtude e outras coisas que não são virtuosas. Que é justamente aqueles nãos que nós vimos em Coríntios. Aqueles nãos são a maneira que essa pessoa vai ter de escapar daquilo usando virtudes. Você diz assim, mas é assim a coisa? Sim, é exatamente assim. Eu conheço pessoas profundamente que experimentam essa virtude irada. E vejo, e a gente conversa, e agora a gente até ri que a gente possa precisar disso. De duas umas, a gente ri desmoralizando esse negócio, assim, isso é uma bobagem que eu faço na minha vida. Ou a gente tem uma outra reação também positiva. Eu fico chocado comigo mesmo. E todos os terapeutas que trabalharam nessa dizem, enquanto você não ficar chocado consigo mesmo, não começa a haver mudança. Porque sempre se tem o apoio da virtude. E tem a razão. A razão está comigo. Isso é verdade.
Essas pessoas têm sempre razão. A virtude é uma coisa apropriada. Aí que eu estava dizendo, organizar o mundo. Porque uma pessoa que organiza o mundo nessa situação, ela se sente garantida. Ela se sente que não será desamada. Porque o problema está sempre em torno do amor. E eu vou repetir a partir de agora sempre uma coisa que foi a única coisa que Deus pediu ao ser humano. Ele não disse, por exemplo, no Decálogo ele diz claramente, não roubarás. Mas ele não pede, ele diz. Mas quando ele pede uma coisa. Filho meu, dá-me teu coração. Olha que diferença. Olha que diferença. Enquanto no Decálogo é um imperativo, no coração Deus pede, filho meu, filha minha, dá-me teu coração. Vamos lá. Então, essa questão do amar e não amar é sempre um delírio de cada um dos tipos. Cada um faz ao seu modo. Vamos prosseguir. Então, nós precisamos aprender o seguinte, que a virtude, ela não nos garante, quando a aplicamos junto com o nosso recadinho, ela não nos garante sucesso. Mas a esperança das pessoas é que garanta um certo sucesso. Portanto, nós somos todo o tempo seduzidos por nós mesmos. E aí entra a obra do inimigo. Depois, aos poucos, nós vamos ver. Número 2. Número 2 é um segundo indicador de um processo passional. E ele é chamado generosidade egocêntrica. Olha que coisa estranha. É uma generosidade, mas é egocêntrica. Então, espera aí. Essa paixão, ela é justamente o oposto do que Jesus falou. O que dá com a tua mão direita, não saiba a tua mão esquerda. Hum. Então Jesus falou dela, né? Falou. O que dá a tua mão direita, não saiba a tua mão esquerda. Ah, espera aí. Então qual é o pecado dela? Esse pecado, ele tem uma ação bionívoca muito direta, porque a pessoa tem que ser generosa. Ela tem que se entender como generosa. E ela tem que praticar algum grau de generosidade. Mas essa generosidade não é para o outro, é para se garantir que não fica perdida sem ser amada. Egocêntrica. Olha aí, tá vendo? Um ser humano pode ser generoso? Pode, claro que pode. Um ser humano pode ter um momento que no coração dele ele faça um ato generoso verdadeiro? Pode. Mesmo ele tendo essa paixão? Pode. Mas na vivência dessa paixão, não pode. Ele vai ser sempre egocêntrico. Quando é egocêntrico, ele foge do amor. Quando é generoso, ele tenta praticar o amor. Olha o paradoxo da coisa. Toda paixão tem o seu paradoxo. Se a gente não entender esse paradoxo, se a gente não entender essa dualidade de uma coisa que se opõe contra a outra, a gente não escapa. Não escapa, fica preso. Então, essa generosidade é voltada para se autocompensar. Sabe qual é o que está aí em questão? O orgulho. Todo generoso egocêntrico é superior, por definição. Sim, sim. Ele é superior até porque ele pode fazer uma generosidade autêntica, assim, entende? É uma vivência muito forte. De um modo geral, são pessoas que podem ser profundamente elegantes, mas podem também se cometer a sua deselegância quando o orgulho sobe à tona, detona com o outro, humilha o outro. Mas isso não gosta de ser feito, isso não é bom, porque precisa ser generoso. E precisa ser generoso. Então a pessoa oscila entre duas coisas. Isso é
ótimo, como no primeiro, como no segundo, para o inimigo vir e aprontar. Sim, é verdade. Vamos prosseguir, que o nosso tempo é curto. Essa pessoa pode praticar uma generosidade afetiva? Pode, ela não está proibida. Ela vive nesse vai e vem da generosidade egocêntrica. Então, entendido isso, nós passamos para a segunda paixão. Está sempre no centro a questão do amor. Vocês estão vendo que é um paradoxo. Não é ortodoxo, nem heterodoxo, é paradoxo. É uma coisa ambivalente e que briga uma com a outra. Bom, esse ser humano se percebe como uma pessoa orgulhosa. Ou às vezes nem se percebe. Ele diz, não, eu tenho razão. Bom, então surge um séquito de problemas. Não tenham dúvidas, vão surgir problemas de relacionamento no casamento, do pai com a filha, do filho com o pai, com a mamãe, com a vovó. Isso vai conforme isso se distribua numa família também. Vamos passar para o terceiro. O terceiro indicador de um processo passional como uma resposta adotada. Bom, essa resposta é uma resposta interessante porque o Cláudio Naranjo deu um nome para essa resposta para não trazer o nome do pecado em primeiro. A busca da felicidade pelas aparências. Só esse enunciado que ele deu já deixa a gente dizer assim, gente, é um treco estranho. Espera aí, eu tenho que ter uma aparência para me sentir feliz. É isso que está sendo dito. Então, essa pessoa deve procurar aparentar alguma coisa especificamente. Então, espera aí. Essa pessoa que aparenta, ela é muito preocupada com a sua imagem. E mais preocupada, ela tem que expor a sua imagem. Ela tem que mostrar a sua imagem. E o problema dela é mostrar que ela é feliz. Ah, é um pouco diferente dos dois anteriores. É assim. Então, um ser humano que pratica a autoaparência e projeta para a sociedade, ela projeta para se mostrar. Eu sou feliz. Olha, eu sou muito alegre. E vai por aí afora. E ela vai aparecer. Toda aparência é para aparecer para o outro como uma realidade. Bom, ela é uma mentirosa de primeira mão, mas ela acredita na sua mentira. E ela constrói essa aparência. Essas pessoas do número 3, elas costumam ser brilhantes, alegres, elas entram numa festa, elas vão para uma reunião e elas jogam alegria, entendeu? São pessoas exuberantes e têm uma boa aparência. Tem sim. E a gente costuma ficar encantado. Puxa, fulana de tal traz uma alegria para todo mundo. E elas escondem uma profunda solidão. Profunda. Esta solidão, eu costumo, quando eu tenho um cliente, eu percebo que, sabe o que está escondido nela? Está escondido alguma coisa importante. Está escondido uma profunda mentira projetada socialmente. E ela paga um preço, porque ela tem uma solidão. Porque como ela vive na aparência, ela perde ainda mais noção de quem ela é. Porque ela tem vaidade. Sim, sim. E uma pessoa vaidosa, de um modo geral, até é elogiada. De vez em quando pensa, você é um pouquinho vaidosa, veste-se de jeito assim, assim. Esse vestir, ou porque a pessoa usa uma joia, ou fica se enfeita, não, isso em si não é a questão. É a postura dela que gera a aparência. E eu digo para as pessoas, eu digo assim, é como se eu fosse te cumprimentar
atrás vem a tua pessoa verdadeira e na frente vem a tua aparência, que é um outro ser. Aí eu cumprimento a aparência. Não consigo te cumprimentar verdadeiramente, porque você não tem, por exemplo, o virtude irada, eu posso até cumprimentar direto e sentir, e a pessoa sentir também, mas o número 3 não. Não é permitido, porque ela não consegue sair da aparência. Ela é um teatro, ela é uma peça artística. Ela é uma artista. É muito comum as pessoas que gostam de viver a profissão de artistas, porque elas têm uma facilidade de entrar num personagem. Sim, tem. E representam muito bem. Então, elas têm uma péssima autopercepção, é péssima. Eu vou dar só um exemplo, vocês vão me permitir, por gentileza. Quando ela bate em cima de uma mulher, a mulher pode perder a capacidade de orgasmo. Tal é a ruptura entre aquele ser mulher e a sua percepção de si como aparência. É verdade. Isso é citado em livros. E é citado por clientes. Vocês nem imaginam o que citam quando tem a coragem de citar. Mas quando está precisando muito, diz assim, eu até passo por isso. Eu já ouvi uma mulher dizer assim, eu finjo para o meu homem. Veja, eu tenho que citar essas coisas, senão vocês não podem saber o que isto é um problema para o ser humano. Vamos adiante. Número 4. É um outro sistema passional. É uma resposta adotada, como todas as outras, mas ela é bem distinta. Ela é a busca da felicidade pela dor. Paulo, isto não pode existir. Meus amigos, existe. E eu ouvi um grupo de amigos em público, diante do professor, e a gente se apresentando em público, ele disse assim direto a todo mundo, eu não sei como vocês podem viver sem dor, sem sofrimento. Eu disse, eu detesto essa ideia de ter dor, porque o meu gênero não é pela dor. O meu erro não é pela dor. O meu, pessoalmente, não vou revelar qual é. Então, esse tipo, ele tem uma coisa fundamental. Essas pessoas passaram por dores de auto-rejeição na infância. Mas foi rejeitado? Foi. Mas como que rejeita? Não vou entrar nisso na questão do caráter lá na infância. Isso é um fato. Então, a autoidentificação delas, como elas foram amadas a um determinado jeito que elimina a expressão corporal, ela entende que amor é com dor. Amor e dor, a coisa se equaliza. Então, elas vão ser pessoas normalmente submissas. Por que elas podem ser submissas? Porque ela aceita a dor. Ela aceita uma humilhação. Porque ela entende que isso faz parte do amor. Porque ela recebeu a informação assim na infância. Tem erros típicos para isso? Tem. Não vou tratar aqui os erros típicos, mas tem. E essa imagem é uma imagem denegrida. Ela é uma imagem que pode gerar a inveja. Vem outro pecado. E a inveja tem duas invejas. Tem uma inveja que eu diria é destrutiva e tem uma inveja que não é destrutiva, ela é imitativa. Vamos fazer a distinção. A inveja destrutiva é o seguinte, como eu sofro, eu tenho que fazer o outro sofrer. Então, vem lá na posição do último mandamento dos 10 mandamentos, usando uma linguagem bem popular, não faça fofoca. Ou seja, essa é destrutiva. Essa cria problemas que os outros não têm. Fala mal, destrói. Mas tem a outra que não.
Por quê? Ela não quer ficar oprimida. Então, o que ela faz? Ela vira um satélite de pessoas importantes, que ela entende que é importante. Então, eu sou amiga de fulano, eu sou amigo de fulano. Nossa, ele fala comigo, ele vai, a gente vem, a gente faz assim. São pessoas que vivem no mundo ilusório das pessoas importantes. E ela tem que viver junto a elas. Então, ela tem que dizer para os outros que ela é importante porque está diante e convive com pessoas importantes. Então, essa se transforma num satélite de pessoas importantes. Ou ela se transforma numa invejosa detonadora. Todo mundo já deve ter tido experiência com inveja. Se for do tipo detonador, é terrível lidar com isso, porque a gente vai ter que lidar com falta de testemunho digno, testemunhos falsos, o que a gente chama até em inglês de fake news. A coisa é muito grave. Nós estamos vendo isso na nossa sociedade. Mas nós estamos vendo isso também por um outro motivo, por interpretações propositalmente errôneas, em que A não é A. Eu estou defendendo não A, mas digo que eu estou defendendo A. Falo a mesma língua, mas com significados diferentes. É característico. Isso nos desafia. Agora, até agora, vocês vão dizer assim, quem já ouviu isso aqui, não, eu não reconheço nada disso na minha vida. Sim, pode ser. Prossigamos. Prossigamos. E lá, Salomão disse assim, vaidade das vaidades. Tudo é vaidade. Um dia ele chegou à conclusão que ele tinha uma dimensão de vaidade dentro dele e que ele usou a soberba, que ele não precisava usar como rei, mas usou. E que ele se mostrou muito. O rico pode se mostrar muito? Pode. O belo pode se mostrar muito? Pode. Na compensação da vaidade. Ou ele se mostra nesse processo que está aqui da inveja. As duas têm algumas familiaridades, mas não são iguais. Não confunda. Quem está no número 3 não passou por humilhação, não. Passou por outro tipo de privação, mas não pela humilhação. E essa daí foi submetida. É lógico que isso não é obra de Deus, nem é obra do amor. Muito bem. Então eu falei de pessoas que costumam ser o satélite de outras pessoas. E vocês já devem ter percebido isso alguma vez em alguma pessoa. Pessoas que gostam de mostrar em público que elas são afetuosas para algumas pessoas mais notáveis na comunidade. Eu já observei isso diversas vezes. Em que ambiente? No ambiente religioso. Vamos lá. Vamos passar para a seguinte. Número 5. O que essa número 5 pode nos trazer de informação? A busca, foi assim que o Cláudio Naranjo fez de propósito, a busca da felicidade pelo isolamento. Isso vamos perguntar. Bom, o número 3 precisa se expor. A número 4 adere à dor, mas não dissocia de relações com os outros. Mas essa daí parece dissociar, porque tem uma questão de isolamento. E tem uma associação da noção de felicidade pelo isolamento. Mas o que é isso? Vamos tentar entender o que é isso? Bom, um ser humano que busca o isolamento, de alguma forma, ele deve se sentir ameaçado. Ora, se eu me sinto ameaçado, eu acho que é mais simples eu me isolar. Não quer dizer que essa pessoa não seja compreensiva, não possa ter alguma generosidade, não possa, vamos dizer assim, se interessar em ajudar outra pessoa, mas ela sempre se colocará mais isolada, mais afastada. Mas ela tem um problema. Ela tem um certo tipo de medo. Por que ela se isolou? Para descobrir a felicidade. Eu tenho que descobrir a minha felicidade sozinho. Ou seja, ela tem uma privação.
ela passou por uma experiência que não foi violenta, mas foi de privação. Então, como o outro não pode dar conta de mim, eu tenho que dar conta de mim. Se o outro não pode me trazer a felicidade, eu que tenho que trazer a minha felicidade. Ah, então será que isso não tem a ver com a avareza? Não, não tem não, porque o avaro é uma pessoa que não dá dinheiro para o outro. Não, não. Ele até pode dar muito dinheiro, mas não dá o coração. Ah, aí eu isolo o meu coração? Sim, sim, porque me dá segurança. É nisso que eu sou avaro. Eu tenho que guardar a fonte do amor. Eu não dou o coração. É perigoso. Ah, mas desejo dar. Olha, olha a coisa. Eu preciso me isolar para ser feliz. Isso eu posso fazer, mas isolado não sou tão feliz. Eu tenho que dar o coração, mas não posso dar o coração porque eu sou ameaçado. Então, eu retenho. Isso é um pecado também. Porque quem é que vai poder pregar o evangelho, entregar seu coração? Se está recolhido. E tem gente que está assim recolhida na igreja. Como que a gente atinge cada tipo de pessoa? Não é igual, não, minha gente querida. A oração deste tipo é diferente da oração do um. A oração do um tem que ser diferente dessa daí. Porque o problema é diferente. Se eu consigo trazer, já que eu já vou adiantando, se eu consigo trazer toda essa percepção e consigo entender onde eu estou engasgado, eu começo a poder perceber melhor o outro e dirigir a proximidade, a palavra, a atitude, de acordo com a necessidade do outro. E ninguém escapa dos que estão me ouvindo. Um momento, se der, vocês vão dizer assim: eu desconfio que eu sou desse tipo. Desconfiar já é um bom começo. Então, não vamos pensar que esse tipo não saiba ser solícita, compreensivo, discretamente distanciado. Ele é todo autoprotegido consigo mesmo. É distinto dos outros, não são idênticos. Eles precisam de uma resposta própria para cada um. Se a gente puder aprender isso na vida, nós vamos dar essa resposta. Mas você diz assim, mas será que a Bíblia não dá essa resposta? Escuta, entenda. Ninguém entende a Bíblia a partir desses pontos de vista. Não entende mesmo. Sabe por quê? Está fechado. O outro está fechado em comandar. O outro está fechado na sua aparência. Está todo mundo fechado. Sabe como que o Naranjo descreveu isso para mim, para a gente? Ele usou uma metáfora perfeita. Temos um véu diante dos olhos. Nunca nós podemos ver a realidade. Essa metáfora é perfeita. Todos temos um véu diante dos olhos. Mas ainda vamos prosseguir. Bom, esse número 6, ele já tem uma situação que nem foi considerada pecado durante muitos decênios, talvez centenas de anos. O covarde. Bom, todo mundo sabe que é um covarde, mas não sabe que tem dois tipos de covarde: o fóbico e o contrafóbico. Já podemos adiantar que o pecado aí é o medo. Nunca se viu dentro da Bíblia qualquer elogio ao medo. Muito pelo contrário. Quando se entrega a sua própria vida e os seus medos, medo de ficar pobre, medo de não ter que comer, medo de não ter que vestir, medo de ser humilhado, porque medo é medo de, né? Tem a proposição, medo de. Então, todos nós temos alguns medos. Não quer dizer que nós sejamos covardes.
E sendo covarde, ser do tipo fóbico e contrafóbico. Vocês vão perguntar, o que é fóbico e contrafóbico? Vamos aprender. Um ser humano em que busca a fuga, o medo, de um modo geral, a gente não quer ficar perto dele. Então, a gente tem que fugir. Não, isso eu não quero para mim. Então, eu não quero sentir isso. Porque medo é medo de. Todo medo tem a ver com o passado. Porque ansiedade não é medo. A ansiedade, ela projeta no futuro. O medo se fundamenta no passado. Portanto, esses dois tipos de medo têm um medo de fuga, ó, vou fugir disso. E tem um medo que ele, antes de sentir-se ameaçado, ele interpreta que vai ser ameaçado e já ataca. É o contrafóbico. E, de repente, uma pessoa explode e a gente diz, mas o que a gente fez? Ué, fizemos nada. Sim, tocou no assunto daquela pessoa que para ela é um drama e que a gente não sabe. Então ela vai e ataca. Pode atacar moralmente, pode atacar com desprezo, pode atacar com uma palavra dura, entendeu? Pode atacar com deboche e humilhação. Ora, vocês percebem, o fóbico e o contrafóbico não funcionam iguais, mas são ambos covardes. Só que um quebra o pau e o outro foge, vai para a fuga. Não quero saber disso, não. Entendeu? Tudo isto é obra do desamor. Tudo isso tem mentira. Mentira quer dizer, não estou contando uma mentira, vive-se uma mentira. Quem é o pai da mentira, por favor? Quem é o pai da mentira? Eu preciso terminar isso, mesmo que seja rápido. Já estou satisfeito com o que eu passei no número 6. Ah, mas o número 7 vai ser muito engraçado. E esse tem uma... Olha aqui, no número 6, a vida é ameaçadora. O lema deles é isso, a vida é ameaçadora. A covardia é defensiva, mas isola, mas pode ser agressiva ante um perigo imaginário. Bom, vamos para o número 7. Esse número 7 é muito interessante, muito esquisito. E até muitas pessoas não têm. Não têm nem ideia disso. Para ser franco. Aqueles que vivem a vida pela busca do exótico, do inovidado. Inovidado quer dizer que não se esquece. Olvidar é esquecer. Inovidar é não esquecer. Então ele tem que procurar a coisa exótica, diferente, assim, que me saia do meu mundo. São pessoas que gostam muito de viajar e elas têm uma busca por uma mágica, um encantamento da vida. São pessoas que demonstram uma certa alegria, muito conhecimento das coisas exóticas e diferenciadas, porque ela não suporta a sua realidade recebida na vida. Então, ela precisa ir para o exótico. Então, ela vai para o Extremo Oriente. Ela vai aprender uma religião do Oriente. Ela vai entender todas as religiões, porque tudo que seja inovidável e exótico funciona bem para essa pessoa. Então, vocês perceberam que aqui é uma pessoa que substitui a dor, substitui tudo pelas coisas maravilhosas. Então, é uma pessoa muito simpática e ela pode te contar coisas notáveis, entendeu? E aprender muito e saber discutir com elegância, com precisão científica, filosófica. Tudo que é inovidável. A gente até... Assim, tem muita gente que não percebe isso numa pessoa. Eu tenho um amigo que é a cara disso. Eu já disse para ele, perguntou, o que você acha de mim, Paulo? Eu disse, posso falar? Aí contei a vida dele, de tudo que eu sabia. E que ele agia assim. Ele disse, sim, é verdade. É verdade, sim. Mas isso não te desqualifica, porque você pode ser uma pessoa que ajude aos outros, e assim por diante. Pode ser uma pessoa inteligente, e é muito. E é um terapeuta também. Achei muita graça. Essa pessoa pode ser culta, viajada, notável. Olha, ela impressiona. E sabe que passa uma sensação de uma pessoa muito feliz. Gente, como é bom ficar lá. Ele tem sempre um assunto novo que te surpreende. Mas o que esconde isso, hein?
esconde que essa pessoa tem uma estratégia de substituir a humilhação, a vizinhança dela do medo e também desaforos que ela recebeu que ela não suporta. Ela vai para o mundo exótico. Exótico quer dizer ex para fora, ótico, para fora da minha visão. Entenderam o sentido da palavra? Inolvidado, inesquecível. Olvidar é esquecer. Não. Inolvidado é não esquecer. Então eu tenho que ir para coisa que é diferente. Aí a gente pensa, mas isso não é pecado? Claro que é. Não é um pecado no sentido de uma culpa. Gente, não é uma culpa, é uma condição de ser. É isso que nós estamos dizendo. Bom, vamos passar adiante. Vamos entrar num outro que é a estratégia e ficou dito assim: aqueles que se reconhecem como os fortes. Será que eu tenho um parente desse tipo? É a pergunta que a gente pode fazer. Pode ser que sim, pode ser que sim. Eles se consideram fortes, poderosos, um ser humano que sempre precisa ser o forte e poderoso, como aquele que comanda, dá ordens para tudo e para todos. E outra coisa, eles sabem muito bem o que é bom para todo mundo. E tudo estará muito bem se eles estiverem comandando, porque eles têm o domínio, eles têm o entendimento, eles têm energia orgânica muito forte. Eles são fortes. Eles têm um defeito no corpo, mas não tem pouca força, não. Não duvide. Pode ser culto, mas é escravo do caminho do poder. E pode ser um sedutor. Ele faz sedução intelectual. Ele convence ao outro, a tua pessoa, o que ele quer e como verdade para você aderir. Essa pessoa pode ter virtudes para ser líder? Olha, poder pode. O problema é que ele vai ter que botar um escudo moral muito forte para ele, tá? Essa pessoa, ele ou ela, para dizer o seguinte: eu tenho que ter um limite moral. Então, ela vai ter que usar e buscar uma virtude no campo da moralidade para ela não se exceder. Mas, mesmo assim, ela comandando está muito bem, tá? Pode seguir a minha cabeça que você vai se dar muito bem. Porque, para ela, a segurança é comandar. O número 1, observe bem, o número 1 tem uma ligação com o número 7, mas não tem uma ligação com o número 8, porque é distinto o poder do número 1 do produto do 8, mas ele tem uma semelhançazinha com o 7. Ele é capaz também de, vamos dizer, cativar o outro e dizer o seguinte: eu sei o que é bom, mas ele sabe de uma outra maneira, com uma outra força, com uma outra coisa. Então, está mais um pecado. Agora vamos fazer o número 9. Vamos lá ver o número 9? Eu vou resumir o seguinte: esse número 8, viver é viver pelo poder e dominar. Ponto. Está definido. Está definido. Viver é viver pelo poder e dominar. O número 1, a dominação dele é muito fraca, perto desse aqui, mas muito fraca. Número 9. O número 9 é fantástico. Esse também está citado como pecado na linguagem popular, inclusive. Olha, tudo que a gente está dizendo também faz parte da cultura humana. As pessoas têm uma desconfiança do que é um vaidoso, do que é um orgulhoso, do que é um irado. As pessoas têm. Mas elas têm de uma forma muito simples. Elas não percebem que isso é uma psicodinâmica poderosíssima em cada um. E às vezes nem percebem si mesmo. Mas vamos ver. Aqueles que buscam a não dor em si mesmos. Peraí. Essa pessoa busca a não dor em si mesmo. O que eles fazem para poder não ter dor? Dedicam-se aos outros. Quer dizer que essas pessoas afastam de si mesmo para se dedicar aos outros. Então eles vão ser pessoas super adaptadas socialmente. Super adaptadas.
de um modo geral, são pessoas que se dedicam aos outros assim com completude, com verdade. Eles são verdadeiros para os outros, eles são utilitários para os outros, para esquecer de si mesmo. Qual é o pecado? Tem um pecado, eles são preguiçosos. Aí todo mundo, não, preguiçoso é a pessoa que não trabalha. Não, preguiçoso é aquele que esquece de si mesmo, não quer saber e para esquecer. E não querer saber, ele tem que se ocupar dos outros. Então eles passam a ser ativos sociais e passam a ser pessoas notáveis na sociedade, queridos. Aquela pessoa se doa tanto para mim, entendeu? Mas quando ela se doa para o outro, ela não faz contato com a sua dor de si mesmo. Não faz não. Por quê? É a maneira dela boa de esquecer. O que é esquecer? Ser preguiçosa consigo mesmo. Olha, eu não quero saber de mim. Está tudo bem, porque eu estou sendo muito bom para o outro. Nossa, eu não sinto dor quando eu atendo o outro, mas daqui a pouco vai sentir um vazio terrível. Quando entra em crise mesmo. Quando não dá mais para ficar contente em atender os outros nas suas dificuldades, a pessoa sucumbe, porque vai ter que ver a si mesma. E o que é que me é dolorido? E tem pessoas que não aceitam, em hipótese alguma, sentir dor, como se alguém pudesse ficar sem sentir dor. Então, nós temos aí um conjunto de 9 estruturas embasadas em pecados que têm nomes. Só que a psicodinâmica, eu estou dando assim um exemplozinho para que cada um que ouvir agora diga assim, será que eu me enquadro em alguma? Eu diria sim. Será se você se enquadra ou não? A pergunta seria em qual eu me enquadro? Porque não há ser humano que escape disso. A não ser alguns excepcionalíssimos, raríssimos em sociedade. Muito bem, aqui eu considero que nós trouxemos até os 10 mandamentos para dentro do eu sou, e não como uma ordem de valor social global. Não roubarás. Alguns desses aqui podem ser cleptomaníacos. É que eu não posso abrir todo o jogo de tudo, porque eu tenho que abrir todos os problemas e todas as virtudes, para mostrar como que uma virtude... Vocês sabem o que é um cleptomaníaco? É uma pessoa que rouba uma coisinha, vai numa loja e passa a mão suavemente e guarda dentro de si. As lojas, eles sabem quem são cleptomaníacos, eles não vão mandar ninguém para... Porque se os vendedores forem educados, dizem, olha, podem passar cleptomaníacos, você pode chamar a atenção para uma pessoa da família, porque se ele tiver, deixa, porque isso é um mal, isso é uma doença. Eu estou dizendo para vocês que nós estamos falando de seres humanos, cotidianos, como nós somos. Essa mensagem, eu disse assim, hesitei muito de passar nesse resumo denso, até porque eu não estou podendo ver as pessoas, não estou podendo ouvir as pessoas, e não é ouvir em 30 minutos. Isso daí a gente toma um dia inteiro, 2 dias de trabalho, em grupo, para poder as pessoas virem a entender de fato e se localizarem. Mas aqui fica isso como um testemunho que mostra para cada um que existem desafios pessoais. Então, vamos ver esse tipo 9. Dentro de religião ocorre muito isso. As pessoas que estão prontas o tempo todo para todo mundo. E às vezes não se cuidam, não querem nem saber de si. E sempre gostam de parecer que estão muito bem. São pessoas que têm simpatia. Elas emanam simpatia. Elas emanam generosidade. Elas emanam dedicação. Sim. Aí alguém vai considerar isso errado? Não. Agora não vou passar mais exercício. Eu ia passar um exercício, não vou passar mais exercício.
Bom, nós trabalhamos nesses dois encontros coisas que são difíceis para cada um. O tempo, a oportunidade disso vir a ser aperfeiçoado, eu não sei quando vai ser dada. Mas, de qualquer maneira, isso vale como, vamos dizer assim, um grito de alerta para cada pessoa. Como eu tive de receber meu grito de alerta e um dia me entristecer comigo mesmo e dizendo: como que pode ser isso? Como eu errei? Mas eu não errei por maldade, eu errei mesmo. Mas assim, essa relação entre virtudes e esse erro é onde o pecado pega em cada um de nós. Deus seja louvado e nos dê muito discernimento ao Santo Espírito, eu suplico isso. Amém. Amém. Realmente, o Espírito Santo que tem que falar aos nossos corações, porque é um estudo complexo quando estudamos nós mesmos, porque nós somos seres espirituais, mentais, sociais, emocionais e físicos. E nós, Exatamente. e nós temos as personalidades, melancólico, fleumático, colérico, sanguíneo e supina. Então, nós somos, assim, seres holísticos, as dimensões humanas têm que estar todas interligadas, é esse círculo aí. Esse, Todo, todos, o elo tem que estar ligado, né, irmão Paulo? exatamente, E nós, como exatamente. cristãos, temos que tomar posse desse entendimento, Tem, que o espiritual tem que estar ligado com o mental, com o social, com o emocional e com o físico. exatamente, exatamente. Olha, alimentação conta, viver a vida rural conta, Sim, saber cuidar do seu corpo conta, porque eu lembro que na parte do caráter, eu disse, o caráter muda a herança genética. Uma parte da herança genética é interrompida pelo caráter. E depois nós temos que sociabilizar o caráter. Aí é um nó, é um desafio. Mas quem, por exemplo, uma pessoa vaidosa, qual é a oração dela? Tira minha máscara. Aí o Espírito Santo, a minha máscara é isso. Eu não quero mais ter essa máscara. Eu não quero mais funcionar como se eu fosse outra pessoa maravilhosa, brilhante. Essa aqui é a oração dessa pessoa. Um virtuoso irado vai fazer uma outra oração. Essa é a oração que nós temos que trazer, reconhecendo o que cada um de nós somos, para dizer, meu Deus, salva-me do que eu sou, do que eu tenho sido, do que eu me tornei por circunstâncias da vida. Isso é isso. muito importante, por isso que eu apresentei isso. Amém. E todas as Amém. dimensões têm que estar direcionadas e blindadas pelo Espírito Santo. Entregar tudo isso Entregar-se, ao Espírito Santo. exatamente. E não Deus seja esquecendo que tem louvado. um que é fofoqueiro. Esse tem que Sim, entregar a fofoca. exato. Cada um de nós, o Exato. Espírito Santo vai mostrar o que a gente tem que entregar, né? Cada um tem a sua entrega. Agora, pessoas semelhantes têm entrega semelhante. Quando pessoas Sim, semelhantes se juntam, que são semelhantes mesmo, elas começam a entrega tudo junto. compreender uns ao outro o problema. Ah, eu faço isso também. Ah, isso não é bom? Não, isso não é bom. Realmente, estou percebendo que não é bom. É preciso trazer a fé é com inteligência. Está claro na Bíblia. Está muito Amém. claro. É fé com inteligência. E está escrito também: meu povo sofre por falta de conhecimento. Exatamente. Bom, nós vamos E partir agora para a segunda parte. a segunda parte. Nós vamos ter duas orações, uma cantada pela irmã Nice. Eu gostaria de ver as mãozinhas das pessoas que gostariam de orar nesse momento ao Sim. nosso Deus. Alguém poderia orar? Duas pessoas aí? E a irmã Nice vai fazer a oração final. Eu Cristina, posso. ah, a irmã Cristina vai fazer a primeira, mais uma pessoa, por gentileza. Gostaria de orar? Esse é o momento da oração. Mais alguém? Quem se habilita a fazer a oração?
Não tem, mas eu vou fazer então a segunda. A irmã Cristina faz a primeira, eu faço a segunda, depois a irmã Nice entra com o louvor, amém? Irmã Cristina, por favor. Senhor nosso Deus, nosso Pai que estás nos céus, louvado e exaltado seja o nome do Senhor, meu Pai. Muito obrigado, porque até aqui o Senhor tem nos abençoado, nos sustentado, nos dado luz, a luz necessária, meu Deus, para que possamos conhecer a nós mesmos, conhecer o conflito em que nós vivemos, conflito espiritual, conhecer a nossa mente, conhecer o nosso ser integral, meu Pai. Aqui foram dados hoje ensinamentos profundos para que possamos adentrar nesse conhecimento de nós mesmos. E eu clamo ao Senhor que nos ajude a reconhecer onde estamos, como estamos em relação ao amor, em relação ao relacionamento com o nosso próximo, relacionamento com o Senhor, para que nós possamos reconhecer o nosso pecado e buscar do Senhor a força e o poder para nos livrar dele, meu Pai. Em nome de Jesus, eu entrego a vida de cada um que está aqui em tuas mãos, aqueles que vão ouvir também essa mensagem pelo YouTube, que é uma mensagem profunda, é uma mensagem de profundo conhecimento, que cada um possa ter a sabedoria dos céus, possa ter as mentes abertas, as mentes claras para entender essa mensagem. Que o Senhor nos ajude, Senhor, a reconhecer como somos, o que precisamos mudar para que possamos estar irrepreensíveis, meu Pai, quando o Senhor vier nos buscar. Entrego nossas vidas em tuas mãos, entrego a vida de cada pessoa aqui e clamo ao Senhor que nos dê o teu poder, o poder do Espírito Santo, nos batisma com teu Santo Espírito, meu Pai. Em nome de Jesus, é o que eu te peço e agradeço. Amém. Amém. Continuando a oração da tua serva, Senhor, e como ela bem disse, é só o Senhor que pode abrir nossas mentes para entendimento da tua palavra. São assuntos complexos que nós estudamos aqui, mas que precisamos ter esse entendimento para não perecermos da mão do inimigo. O inimigo não brinca de ser inimigo, o Senhor muito menos brinca de ser Deus. É por isso que eu trago essas mensagens complexas. O inimigo vai fazer de tudo para embotar a nossa mente, para introduzir coisas que não são do teu agrado, e a nossa mente precisa estar fortalecida. Nós só somos fortalecidos pelo Espírito Santo gerenciando a nossa mente. A nossa mente precisa estar fortalecida por ti, Pai. O nosso emocional, o nosso físico, nos blinda, Senhor, todo o nosso ser, nos ajuda a entender. São assuntos difíceis? Sim, são. Mas que o Senhor abra nosso entendimento, o Senhor na tua palavra fala, aquele que precisa de inteligência, peça que eu te dou. Então, nós estamos te pedindo, Senhor, dá-nos inteligência, discernimento, entendimento dos altos céus. E que o Senhor venha continuar abençoando o irmão Paulo, que ele venha trazer mensagens, que o Senhor venha direcionar as mensagens que ele traz para nós, que venha ser gerenciado pelo Espírito Santo, que continue sendo gerenciado pelo Espírito Santo. Ser conosco, abre a nossa mente, nos perdoe naquilo que temos falhado, nos dê força. A tua palavra fala que nós tem momentos que nós pensamos como criança, mas aí nós temos que romper em fé. Nos ajuda a crescer, Senhor, subir um degrau cada vez mais da fé, do amor e da esperança. Que o teu amor seja derramado sobre todos nós. Suplicamos humildemente por Jesus. Amém. Amém. Deus é nosso, Pai celeste, somos sempre bem guardados, nem as aves e as estrelas, Ele mostra tais cuidados. Deus com zelo, com ternura, seus filhinhos alimenta. Do pecado ele os livra e em seus braços os sustenta. Na tristeza ou na bonança, nunca os filhos Deus ouvida. Seu desejo é guardá-los puros santos
para a vida. Amém. Amém. Deus seja louvado. Belo louvor. Deus te abençoe, Manice. Muito obrigada. Obrigada, Cristina, pela oração. Deus abençoe a todos. Nós vamos partir agora para as considerações finais. A irmã Nícia já levantou a mãozinha. Por favor, querida, pode falar suas considerações e que a mensagem falou no seu coração nessa manhã. Bom dia. Eu tenho mais uma pergunta para perguntar ao irmão Paulo. A mensagem dele, nossa, tá vindo assim, sabe? Para minha necessidade mesmo, é de Deus. Que eu conheço uma pessoa, irmão Paulo, que tem essa natureza, mas tudo que o senhor falou, algumas coisas aí, nossa, eu tinha vontade, assim, de entender, sabe? E eu gostaria de saber, porque uma pessoa tem uma natureza muito forte, conhece a verdade, é uma pessoa boa, sabe? Mas tudo essa pessoa acha que é ela que está certa e fala de uma maneira e quer que a gente ouve, sabe? E quando a gente vai falar, não aceita. Só que quando vem dores, provação para essa pessoa, chora, conta para as pessoas, quer desabafar, fica parecendo assim uma criancinha que não aguenta provação. E a gente que convive, eu gostaria de saber como lidar com essa pessoa. E depois eu quero entrar assim no privado do irmão, para estar conversando, para pedir orientação. Mas é uma pessoa muito querida. Mas tem isso, tudo da pessoa, que aquela pessoa é ela que está certa. Entendeu? E vem com argumento que eu vejo assim, meu Deus, tenha misericórdia, que a gente vê que não está certa, mas só essa pessoa que quer falar, quer que a gente ouve. Me explica como que a gente vai ter que lidar com essa pessoa. Por favor, obrigada, irmão. Senhor, muito obrigado, porque esse é um exemplo vivo de um problema que essa pessoa sofre. Não somos nós que sofremos, a não ser que a gente compre o sofrimento. Primeira coisa, dissocia todo o incômodo que ela produz, não como uma coisa que a gente tem que solucionar. É um problema dela, exclusivamente dela. Agora, como que a gente pode, de uma certa forma, lidar com essa estrutura mandona? É uma maneira de fazer, entendeu? A gente começar até a gravar as conversas dela para ver onde ela reproduz a si mesma. Porque grava umas 4, 5 conversas e sessões que ela dá para a gente, daqui a pouco a gente começa a perceber o que é que aprende. Se puder fazer isso, e num momento dizer o seguinte: olha aqui, eu descobri nos teus discursos com a gente, nos teus ensinamentos, na tua autoridade, isto. Então, não é conosco o problema. Este é um problema teu. E é possível resolver, se quiser e desejar resolver. Porque quando a pessoa atua assim, ela está com um véu, que o Naranjo falou com muita propriedade, ela não pode ver, é impossível. Então a gente precisa descobrir qual é o segredo que está atrás. A questão de discretamente gravar as lições que ela queira passar, que ela tenha passado, pode nos permitir depois de identificar que ela, por exemplo, pode ter muito medo, ou ela pode se sentir muito inferior. Porque se ela cai em pranto depois, esse pranto deve ser para ela uma declaração do insucesso total dela.
de interagir e manipular o outro. Então, o que ela está querendo com isso? A gente sempre precisa entender, não sendo um terapeuta, o que eu posso dizer é o seguinte: grava discretamente, depois vai ouvir e vai entender o que é comum numa fala, noutra fala, noutra fala. Depois de 7, 8 falas, você diz assim: ah, agora eu estou percebendo qual é o problema dela. E se a gente perceber que, com carinho, num momento de calma, dizer: olha, eu identifiquei isso, 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 isso. Esse é que é o teu problema. Não precisa vir controlar a gente exigindo isso e isso de que você sabe que o outro não sabe. Não, não é isso. Isso não tem nada a ver com a gente, tem a ver com o teu problema. E nós te respeitamos. E por isso que a gente traz essa informação, por amor a você, por respeito, por consideração. Ela vai receber um impacto amoroso fantástico, mas fantástico. Então, ela vai talvez ter a primeira oportunidade de se dizer assim: alguém me ouviu. Percebeu? Pode ser. Isso veio não porque, vamos dizer, eu pratiquei isso, tive que viver uma coisa dessa, não. Isso me veio agora como uma resposta. É entrar em conhecimento sobre ela. Isso é bem possível. Espero que possa ser posto em prática. Obrigada, irmão Paulo. Depois eu gostaria de conversar com o senhor, tá bom? Tá bom, eu vou passar meu endereço eletrônico. Quem quiser conversar comigo pelo Meet, é muito simples. É só pedir, marcar uma hora comigo, a gente conversa. Não tem problema nenhum. Entendeu? Muito pelo contrário. Com plena satisfação. Tá bom, obrigada, irmão. De nada. Obrigada, irmã Nice. Deus abençoe. Irmão Amém. Márcio. Bom dia, irmã. Paz do Senhor Bom Bom dia. Jesus dia. Cristo. Paz. Irmão Paulo, eu gostaria de saber se esse enneagrama é um estudo da psicanálise e se a gente deve ou pode estar trazendo esse estudo para nossa vida espiritual. Bom, vamos lá. Eu vou responder. A psicanálise, é assim, Freud, ele conseguiu reconhecer diversos tipos de caráter. Não me consta que todos, mas ele abriu o nosso horizonte. E ele foi um terapeuta de muitos clientes, mas ele não foi o único. Outros médicos, que eram médicos, que foram discípulos dele, descobriram outras coisas. E mesmo outros psicanalistas que continuaram como psicanalistas foram descobrindo coisas. Por quê? Porque de tanto ouvir clientes, certas coisas começam a aparecer recidivamente. Então as pessoas começam assim: ah, isto é um problema humano. Muito bem. A pergunta: o enneagrama ele não passou por Freud, embora a época que a coisa foi trazida à luz está nessa época. E quem pegou esse estudo foi um cidadão georgiano da República da Geórgia, chamado Gurdjieff. Então, ele pegou esse estudo e ele, nesse âmbito do século XIX, século XX, em que o problema estava muito grande na Europa, e ele procurando a verdade, ele descobriu que ele tinha aí uma informação básica sobre questões verdadeiras. Você me perguntou se isso é aplicado para a vida espiritual. Sim, é aplicado no sentido de nos elucidar. Porque Amém. essas 9 possibilidades, se houver tempo, se a gente tivesse tempo, eu pudesse explicar mais coisas, vocês pudessem discutir em grupo e assim por diante, as coisas iam ficando cada vez mais claras. De uma pessoa dizer assim: ah, eu sou do tipo 4. Então, Aqui, peraí, isso era um assunto que a gente podia discutir numa vigília, né? olha, eu confesso que
eu estou apresentando isso, assim, com um dever do coração e um dever que me foi dado. Olha, Paulo, não esconda. Se você esconder, você vai ser responsável por esconder. Você recebeu muito e sofreu, até poder dizer, descobri e quero pedir, e venho pedindo ao Espírito Santo, que eu disse assim, eu tenho que aprender o que é o meu obstáculo. E Glória a o meu Deus. obstáculo não é necessariamente o mesmo obstáculo de amigo meu. E tem um amigo meu, muito próximo, muito querido, que, assim, ele é do número 1. Brilhantíssimo, inteligentíssimo, interferia em tudo, queria controlar tudo para o bem da ordem. Mas é diferente do número 8. É totalmente diferente. Ele sofreu muito. E ele começou sistematicamente oração, ouvindo orações, e diversas. E foi. Ele conseguiu matar o segredo dele. Ele hoje não se sente mais da mesma maneira. Eu perguntei, você está se sentindo da mesma maneira? Não, eu estou mudando profundamente. Até a minha reação orgânica está mudando. Porque, Nossa, veja isso é só, muita força, viu? eu não tratei aqui de como o pecado adoece a gente. Porque eu É tenho muito conhecimento verdade. nisso, mas assim, como o pecado cria esse processo de adoecimento até chegar a uma doença. Se uma pessoa é portadora de doença, por qualquer motivo, em determinado período da vida, ela paga pelo pecado cometido. Porque o pecado é perdoado, mas a consequência não apaga, não. É Pode verdade. apagar por milagre, mas não quer dizer que vai ter milagre. Mais ainda, lembremos do apóstolo Paulo, que pediu para que ele fosse livre do seu espinho na carne. E Jesus respondeu, não, não. E ele precisou viver tudo que ele viveu para ele dizer assim, no final da vida dele, não sou eu mais quem vivo, Cristo vive em mim. Acontece que o Espírito Santo sabe usar essas coisas para a gente se corrigir a si mesmo. Ou seja, eu não tenho que confrontar-me, eu tenho que entrar no amor, acolher, entregar, porque o poder não é nosso, o poder vem do Espírito Santo. E a entrega, Amém. todos esses têm dificuldades de entrega, cada um no seu estilo. E o seu estilo, a pessoa tem que dizer, assim que é difícil para mim. Então é aí Amém. que eu tenho que trabalhar. Então, sim, isto serve muito para a vida espiritual de qualquer pessoa. Amém. 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 Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Obrigada, irmão Márcio, pelas suas considerações. Nós temos vasta literatura que nos ajuda também no Sem entendimento dúvida. do nosso ser como todo. Em Coríntios fala aqui, ó, quando eu era criança, pensava como menino, sentia e falava como menino. Quando cheguei à idade adulta, deixei para trás as atitudes próprias das crianças. Agora, portanto, enxergamos apenas um reflexo obscuro, como em um material polido. Entretanto, haverá o dia em que veremos face a face. Hoje conheço em parte. Então, conhecerei perfeitamente da mesma maneira como plenamente sou conhecido. Hoje pode estar obscuro, mas nós um dia vamos conhecer face a face. Nós vamos ter o conhecimento pleno do que Deus quer de nós, mas nós precisamos colocar o pé na água nesse entendimento. Deus nos ajude. A irmã Fátima abriu o microfone, só quer falar, irmã? Porque nós já vamos encerrar. Aqui saí de uma tela que não estava conseguindo. Me perdoa. Ah, tá. Pode fechar o microfone, por favor. Tá bom. A senhora poderia orar para nós, para Sim. encerrar? Só um minuto. Nós agradecemos, irmão Paulo, pela mensagem, agradecemos aos irmãos que permaneceram aqui e que Deus possa continuar nos abençoando. A irmã Fátima fará a oração e depois eu vou partilhar o hino final, amém? Pode orar, Amém. irmã Fátima. Ok.
Grandioso Deus, Pai Todo-Poderoso, nosso Criador e Senhor, mantenedor de nossas vidas, conhecedor profundo da nossa personalidade, de nós mesmos, ó Pai, porque temos essa grande dificuldade e só pelo Teu poder e amor possamos chegar à unidade, Senhor. Perdoa-nos pelas muitas fraquezas, muitas debilidades nossas. E nos ajude, Senhor, a crescer no Teu poder, no Teu Espírito. Dá-nos essa capacidade de conhecer a nós mesmos, para que possamos, ó Pai, detectar pelo Teu poder, pelo Teu amor, as nossas falhas. E assim, conseguir, ó Pai, desvencilharmos, ó Pai, das nossas muitas fraquezas e dificuldades. Pedimos, ó Pai, que o Senhor seja conosco, para que um dia possamos contemplar a sua face, a sua beleza, a sua formosura, porque isso é o desejo de todos aqueles que te conhecem, que passam a te conhecer, que passam a receber do Senhor a dádiva da esperança, a dádiva do Evangelho, das boas novas. E nós queremos, ó Pai, como corpo, ó Pai, dessa igreja, poder ser útil a cada dia, em primeiro lugar, para nós mesmos, porque o Senhor disse que nós devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. E muitas vezes nós temos essa grande dificuldade de amar-nos a nós mesmos, por falta de conhecimento, mas que o Teu Espírito Santo nos ajude, ó Pai, nos mostrando quem somos, para que possamos nos redimir diante do Senhor. Agora, ó Pai, pedimos que o Senhor continue conosco, nos dando essa capacidade, Senhor, de receber a unção e o poder do Teu Espírito, Pai. Seja com cada um que aqui se encontra, e nos dando, ó Pai, bastante capacidade de amar. É isso que nós precisamos, do amor verdadeiro do nosso Salvador Jesus. E é em nome dele que nós oramos, te pedimos e te agradecemos, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Em nome dele nós te agradecemos. Amém. Se tu buscares a Jesus, encontrarás.
amanhã, pessoal. Deus abençoe. O irmão Paulo deixou o e-mail dele ali no chat. Vocês podem anotar e entrar em contato com ele depois. E eu desejo a todos o Espírito Santo, amém? Amém. Até amanhã, 5 horas, Amém. se Deus quiser. Até amanhã, todos. Graça e Amém. paz, Abençoe seja todos. Deus.